O ministro Gilmar Mendes começou o voto fazendo um histórico crítico da atuação de Sérgio Moro durante o julgamento do caso Banestado, em 2003. Ele lembrou que Moro já foi considerado parcial pela própria segunda turma do STF, que acabou anulando uma das sentenças proferidas pelo então juiz. Segundo Gilmar, esse retrospecto mostra as ações arbitrárias que Moro levou para a Operação Lava Jato, como prisões provisórias e preventivas prolongadas. No voto, Gilmar considerou esses aspectos como uma conduta autoritária. Há alguns anos compartilho e aprofundo críticas sobre os excessos e os riscos impostos ao Estado de Direito por um modelo de atuação judicial oficiosa que invoca para si um projeto de moralização política. A história recente do Poder Judiciário ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder político, cuja tônica assentava-se na instrumentalização do processo penal, na deturpação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. O presente voto não apenas descreve uma cadeia sucessiva de atos lesivos ao compromisso de imparcialidade, ele explicita as condições do surgimento e do funcionamento do maior escândalo judicial da nossa história. Gilmar Mendes lembrou que já havia alertado para desacertos da Lava Jato diante de integrantes da operação durante um debate sobre medidas anticorrupção em 2016 no Senado Federal. O resumo da ópera é: você não combate o crime cometendo o crime. Ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia. Calcem as sandálias da humildade. Era a palavra daquele que vos fala, eram as palavras daquele que vos fala, em dezembro, 4 de dezembro de 2016. Na presença dos membros da Lava Jato, inclusive do juiz Sérgio Moro. Gilmar Mendes enumerou as condutas que considera comprovarem a suspeição do então juiz Moro. O ex-magistrado Sérgio Moro, por reiteradas vezes, interferiu na produção de provas contra os acusados, direcionou o curso das investigações a partir da manipulação e tergiversação de depoimentos de colaboradores premiados. Procedeu à juntada de ofício, sem provocação do Ministério Público, de provas documentais e testemunhais utilizadas para a fundamentação das próprias sentenças. Durante a exposição do voto, Gilmar Mendes afirmou que se sente insuspeito para julgar as práticas do Partido dos Trabalhadores. Disse que não foi indicado pelo PT a vaga no Supremo, que muitas vezes foi acusado de agir contra o partido e que considerou a conduta do então juiz Sérgio Moro uma tentativa de tirar o ex-presidente Lula da eleição de 2018. A opção por provocar e não esperar ser provado garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, como será discutido, na consagração de um verdadeiro projeto de poder, que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores, e em especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral. E aqui, senhores ministros, eu falo isto com a maior tranquilidade, porque, diferentemente da ministra Carmen, do ministro Lewandowski, do ministro Fachin, eu não cheguei aqui, como todos sabem, pelas mãos do Partido dos Trabalhadores. E eu era considerado, como todos sabem também, um tipo de opositor de algumas práticas do Partido dos Trabalhadores. Chegou-se a dizer, a imprensa chegou a dizer, que eu liderava uma bancada de oposição no Supremo Tribunal Federal, apontando que faltava oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu sou insuspeito nessa matéria. Agora também como ministro Cássio, que chega mais recentemente, portanto, de ter simpatias, envolvimento com o
Partido dos Trabalhadores. Não obstante, eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo. E eu tentava, inclusive, dizer isto aos próprios próceres do Partido dos Trabalhadores. A democracia exige a existência de oposição, de adversariedade, mas ela não convive e não pode tolerar com um modelo do Freund-Feind, do amigo-inimigo. Quem está na oposição hoje pode se tornar poder amanhã. Para isto, é preciso que ele subsista e não que ele seja destruído. Gilmar Mendes disse que os diálogos divulgados pela Operação Spoofing revelam ilegalidades da atuação de Sérgio Moro. No voto, o ministro leu diversas conversas, mas como a obtenção ilegal delas poderia ser questionada, Gilmar afirmou que a parcialidade de Moro pode ser aferida mesmo sem levá-las em consideração. Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que nos últimos 11 meses foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador, procuradores da República e o ex-juiz Sérgio Moro. Assim fica evidente a relação próxima entre tais atores, que deveriam, em um processo penal democrático e acusatório, restar afastados, pois a função de acusar não pode se misturar com a de julgar. Sem dúvidas, pelo teor das conversas divulgadas, podemos destacar 3 situações de evidente ilegalidade. O julgador definindo os limites da acusação e selecionando pessoas a serem denunciadas, ou não, pois prejudicaria apoios importantes. Julgador indicando testemunha para a acusação e sugerindo meios ilícitos para a inserção da fonte de prova no processo penal, além de incentivar sua inserção no processo de modo indevido, como se fosse de fonte anônima. Julgador atuando em conjunto com acusadores no sentido de emitir nota contrária à defesa, além de taxar de modo pejorativo as estratégias defensivas. Qualquer semelhança com algum processo penal do regime autoritário, de um regime totalitário, não é mera coincidência. De qualquer modo, reitero que a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível a partir dos fatos narrados na impetração original, de modo a se afastarem quaisquer eventuais discussões sobre o tema de possibilidade de utilização da prova potencialmente ilícita pela defesa. Gilmar Mendes leu um diálogo para mostrar que a defesa de Lula foi monitorada ilegalmente. O vínculo estreito entre os procuradores e os agentes da PF permitiu que a Lava Jato instalasse um verdadeiro sistema soviético de monitoramento das estratégias utilizadas pela defesa do reclamante. As informações eram repassadas fora dos autos em tempo real pelo agente da Polícia Federal. Em 25 de fevereiro de 2016, por exemplo, um interlocutor indicado como Prado, a APF, provavelmente vinculado à Polícia Federal, compartilha com os membros da Força Tarefa os passos do advogado do reclamante, Roberto Teixeira. Isso já foi apontado aqui na sustentação do Dr. Zanin. Colocando-se à disposição da Força Tarefa para, aparentemente, sem a necessária autorização judicial prévia, para ampliar os grampos para quem fosse desejado. Roberto Teixeira vai pessoalmente até Lios para conversarem. A APF hoje. A APF utilizou o terminal tal da Vivo, que está cadastrado em nome do próprio Teixeira. Estamos fazendo a informação com os fones do Aurélio e do Roberto Teixeira. Querem mais algum? Por enquanto, não, Júlio Noronha. Valeu. Os procuradores da Operação Lava Jato têm afirmado que não reconhecem a autenticidade dos diálogos hackeados e que eles foram obtidos ilegalmente. Gilmar Mendes afirmou que os procuradores agiam de modo a obter grande repercussão de suas ações. O ministro citou mensagens da Operação Spoofing sobre atos da Lava Jato que poderiam produzir notícias e atacou a imprensa, dizendo que havia uma cumplicidade de jornalistas com procuradores. Colhe-se das conversas que o juiz Sérgio Moro opinava ativamente quanto ao momento ideal do indiciamento. Utilizo este grupo, PF Lula, seria importante fazer a denúncia logo. O que acham
de um eventual indiciamento de Lula pela PF antes da denúncia. Seria notícia. Veja a estratégia de marketing. A notícia era muito importante. Esse é um dado importante que precisa ser registrado. Tudo isso não se realizaria sem um tipo de cumplicidade. Veja, tudo isso não se realizaria sem um tipo de cumplicidade da imprensa. É bom que se diga isto. Este modelo de Estado totalitário que se desenhou teve a complacência da mídia. Tudo tinha que ser noticiado dentro dessa perspectiva. Em relação ao jornalismo da Globo, é preciso dizer que aqui nós nos dedicamos a registrar os fatos, as suas repercussões e os seus desdobramentos, como estamos fazendo agora na cobertura do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ao apresentar o voto, Gilmar Mendes listou 7 indícios da parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Entre eles, a condução coercitiva de Lula, que Gilmar considerou ilegal numa das fases da Lava Jato, a quebra de sigilos telefônicos do ex-presidente, de parentes e de advogados dele, que considerou arbitrária, a divulgação de conversas e o fato de Moro ter assumido o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, um opositor do ex-presidente Lula. Segundo Gilmar Mendes, todos esses pontos deixaram evidente a parcialidade de Moro. É relevantíssimo o combate à corrupção, mas ele há de ser feito nos moldes e dentro dos ditames legais. Não se combate crime cometendo crime. É preciso que o sistema acusatório seja integralmente preservado. Nós vamos ter que fazer uma profunda reforma da justiça criminal, desses modelos de investigação e do papel do próprio Ministério Público. Porque ou fazemos isto, ou instalamos um sistema totalitário. Todos esses fatos e circunstâncias, ora analisados, me levam a indagar. Qual país democrático aceitaria como ministro da Justiça o ex-juiz que afastou o principal adversário do presidente eleito na disputa eleitoral? Em qual nação governada sob o mando de uma Constituição isso seria compatível? Em que localidade o princípio da separação dos poderes admitiria tal enredo? O exame conglobante de tudo que foi até aqui narrado estreita a inevitável compreensão de que houve, de fato, a violação do dever de imparcialidade do magistrado. Antes de concluir, preciso relembrar alguns fatos e encerro. A polaridade que se percebe na sociedade brasileira atual precisa ser ponderada com seriedade. Em meu voto, não há qualquer polaridade ou predisposição a um ou a outro partido, a um ou a outro réu. E as minhas posições na turma e no plenário reforçam a não mais poder essa convicção. Não tenho políticos de predileção. Agora, acho que não se pode permitir fazer política por meio da persecução criminal. Isto não é admissível. Era o que se estava fazendo. A polaridade que se percebe na sociedade, portanto, precisa ser ponderada com seriedade. Fui eu quem, desde os primórdios, criticou e apontou fortemente as falhas e incongruências do Partido dos Trabalhadores. Durante o julgamento do caso Mensalão, adotei postura repressiva para condenar aqueles contra quem havia provas além da dúvida razoável, com penas proporcionais e individualizadas. Em tal período, de modo enfático, cheguei a denominar aquela estrutura de organização criminosa, de quadrilha. Depois fui eu que, diante da clara ilegalidade e desvio de finalidade, suspendeu a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, como ministro indicado por Dilma Rousseff, em meio à deflagração de fase da chamada Operação Lava Jato, afirmando que tal ato pretendia fraudar a definição da competência para julgamento do processo penal em questão. Ou seja, mantive este processo sob o julgamento de Sérgio Moro naquele momento. Isso me dá muita autoridade para falar sobre esse assunto. Contudo, aqui vamos muito além de qualquer limite. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Por fim, o ministro Gilmar Mendes divergiu do relator Edson Fachin e considerou o então juiz Sérgio Moro parcial. Gilmar votou por anular o processo do triplex do Guarujá, desde o recebimento da denúncia, e considerou a prisão de Lula ilegal. Mas afirmou que o voto pela suspeição não impede que um novo processo seja aberto.
No voto, Gilmar defendeu ainda que a suspeição de Moro não seja estendida a outros processos e réus da Operação Lava Jato. Diante do exposto, senhores ministros, diverjo do relator para conceder a ordem de habeas corpus, de modo a reconhecer a suspeição do julgador e assim declarar a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Consequentemente, verifico a ilegalidade da prisão do paciente, a qual aqui se revoga de forma definitiva. Por fim, ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Moro. Assim, a suspeição declarada não é aqui estendida a outros processos ou réus da denominada Operação Lava Jato. Ademais, a anulação não impede eventual abertura de novo processo com julgador efetivamente imparcial, para aí sim se realizar a verificação dos fatos imputados com respeito ao devido processo legal. Na sequência, foi a vez de o ministro Nunes Marques votar e ele pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Nunes Marques assumiu a vaga no Supremo em novembro passado e lembrou que não tinha participado do início do julgamento da ação. Com o pedido de vista, o resultado do julgamento fica suspenso até que ele vote, o que não tem prazo ainda. Todos os demais membros da segunda turma já são senhores do conteúdo desse processo, já o conhecem e não teriam dificuldade absolutamente de votar, mesmo com o processo sendo pautado com exíguo espaço de tempo. Então, senhor presidente, eu apresento minhas escusas a vossas excelências, mas eu preciso pedir vista para analisar o conteúdo desse processo. Um processo de extrema relevância e eu não poderia proferir um voto sem um estudo mais acurado. Mesmo com esse pedido de vista, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu adiantar o voto dele. Ele considerou haver provas suficientes sobre a parcialidade de Sérgio Moro. Lewandowski disse que, na ação, já havia provas suficientes de ilegalidade, mas que os diálogos do então juiz com os procuradores, obtidos na Operação Spoofing, reforçam ainda mais as acusações. Afirmou que as mensagens gozam de credibilidade suficiente para o habeas corpus em questão. O ministro também mencionou a decisão de Moro de levantar o sigilo dos depoimentos do ex-ministro Palocci às vésperas da eleição presidencial de 2018. A conclusão, como todos nós sabemos, foi no sentido de reconhecer a parcialidade do juiz Sérgio Moro naquele caso. Esse foi reconhecido pela segunda turma. Continuo dizendo, não bastasse o conjunto de fatos ilícitos referidos na inicial, suficientes, a meu sentir, para demonstrar a suspeição do magistrado, então lotado na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, entendo que não há como deixar de levar em consideração a espantosa troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro, em pleno exercício da atividade jurisdicional, com procuradores responsáveis pela investigação e promoção da ação penal promovida contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, amplamente divulgada pela imprensa. O efeito veio a público que o referido ex-juiz empreendeu sucessivos atos ilegais e contrários às regras deontológicas da magistratura, consubstanciados, dentre outros, nos seguintes fatos, né? Primeiro, antecipação ao parquê de futuros provimentos jurisdicionais. 2, sugestão de inversão das etapas de investigação. 3, comentários acerca da decisão ilícita que autorizou o levantamento do sigilo de interceptações telefônicas. 3, revelações sobre movimentos da defesa. E 4, sugestões de estratégias acusatórias aos integrantes do Ministério Público. As mensagens não foram desmentidas pelos envolvidos, os quais poderiam facilmente ter vindo a público munidos das comunicações originais para demonstrar que aquelas veiculadas pela mídia seriam falsas ou que conteriam inverdades. Mas, sintomaticamente, isso não ocorreu, apesar da enorme perplexidade que despertaram em todos os que dela tiveram conhecimento. E agora isso ficou muito mais dificultado porque sobrevieram áudios
em que o procurador da República, Deltan Dallagnol, se comunica com seus pares e a sua voz, evidentemente, é facilmente reconhecível e não há como desmentir. Gozam de credibilidade suficiente quanto à autenticidade de seu conteúdo, ao menos para os fins almejados nesse habeas corpus. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o ex-juiz Sérgio Moro demonstrou intenção política e que o ex-presidente Lula não foi submetido a um julgamento justo. Segundo o ministro, além de parcialidade, houve abuso de poder por parte de Moro. O paciente foi submetido não a um julgamento justo, segundo os cânones do devido processo legal, mas a um verdadeiro simulacro de ação penal cuja nulidade salta aos olhos sem a necessidade de maiores elucubrações jurídicas. Digo que, então, bem sopesadas as conclusões do inquérito aberto da Operação Spoofing, parece-me possível dar como certa a ocorrência de uma inusitada e ilícita coordenação de esforços para a produção conjunta de elementos probatórios e de estratégias processuais desfavoráveis ao paciente, revelando uma inaceitável simbiose entre os órgãos responsáveis por investigar, acusar e julgar, que tem como origem motivações políticas e interesses pessoais do ex-juiz Sérgio Moro. As primeiras demonstradas, dentre outros fatos, pela aceitação, ainda antes do término do segundo turno das eleições presidenciais, de convite para ocupar o cargo de ministro da Justiça no futuro governo de Jair Bolsonaro, conforme amplamente noticiado pela imprensa. Já as segundas, recentemente tornadas públicas, pela assunção da função de sócio-diretor da Alvarez e Marçal, firma estadunidense especializada na área de disputas e investigações. De acordo com a revista eletrônica Consultor Jurídico, ela é, entre aspas, administradora judicial da Odebrecht e faz assessoria financeira na recuperação da Sete Brasil, além de ter sido contratada pela Queiroz Galvão para a reestruturação do grupo. Todos os desdobramentos processuais e extraprocessuais precedentes, concomitantes e posteriores ao término do processo movido contra o paciente levam ao inexorável desenlace, no sentido de que o ex-juiz extrapolou a mais não poder os limites da função jurisdicional da qual estava investida, neutra e imparcial por definição, ao assumir o papel de verdadeiro coordenador dos órgãos de investigação e de acusação em paralelo às funções de julgador. Em outras palavras, ficou patenteado o abuso de poder com o qual se ouve o ex-magistrado. Repito, não é só suspeição ou parcialidade, mas abuso de poder. Por fim, o ministro Lewandowski votou a favor do pedido de Lula, determinando a nulidade de todos os atos de Sérgio Moro desde o início do processo. Como o ministro Nunes Marques pediu vistas, a sessão foi suspensa antes da decisão final. Neste momento, o placar está em 2-2. Gilmar Mendes e Lewandowski consideraram que Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex. Carmen Lúcia e Edson Fachin já votaram em dezembro contra o pedido de suspeição do então juiz. Mas os dois disseram hoje que querem fazer uma nova manifestação de voto quando a sessão for retomada, o que pode mudar esse placar. Não existe ainda um prazo para isso. Tudo depende de o ministro Nunes Marques liberar o voto. Em nota divulgada depois dos votos de hoje, a defesa do ex-presidente Lula declarou que a evolução do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro reforçou o que a defesa tem afirmado e provado há 5 anos, que Moro não agiu como juiz. Segundo a defesa, Moro praticou ilegalidades diversas contra o ex-presidente Lula e seus advogados, com clara motivação política. Os advogados afirmaram que ontem o ministro Edson Fachin reconheceu outro vício grave das ações ao decretar a nulidade de todos os processos abertos contra Lula pela Lava Jato de Curitiba e afastar as condenações impostas ao ex-presidente, que a defesa qualifica como injustas. O ex-ministro Sérgio Moro não se manifestou.
Depois de cair ontem quase 4%, a Bolsa de Valores brasileira fechou o pregão de hoje em alta de 0,65%. A cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,79. O PSL confirmou que vai indicar para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a deputada bolsonarista Bia Kicis, investigada no Supremo por atos antidemocráticos. E Carla Zambelli, também investigada no inquérito, para a presidência da Comissão de Meio Ambiente. Para presidir a Comissão de Relações Exteriores, o PSDB escolheu o deputado Aécio Neves, que é réu por corrupção passiva no processo sobre o pagamento de propina por executivos do grupo JF. Os 3 nomes precisam ser confirmados pelos integrantes de cada comissão entre amanhã e quinta-feira.